Para que você tenha uma ideia da relevância deste assunto, no Google existem mais de 3 milhões de páginas que falam sobre paz. Não é 3 nem 300 mil, são 3 milhões de páginas que falam sobre paz. Nós já falamos sobre a primeira virtude, amor, e o fruto do Espírito. Essa virtude chamada amor, que é um fruto do Espírito, não é um amor irracional, é um amor racional. Não é um sentimento, é uma decisão. Que é tão fácil você falar, eu não amo alguém porque eu não senti nada. É fácil, né? Se eximir de uma responsabilidade. Quando na realidade o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Semana passada, na segunda virtude, nós falamos sobre alegria. E eu fiz um comparativo aqui, numa boa parte da pregação, mostrando a diferença de alegria e felicidade. A felicidade é circunstancial, depende de como você estiver. A felicidade depende das aquisições, das conquistas. Felicidade você busca e você até encontra, mas no auge da sua felicidade, qualquer problema a rouba, tira ela de você. Porque felicidade é quase uma utopia, tanto que as pessoas correm atrás da felicidade. Já a alegria, ela independe de conquista, ela independe de circunstâncias. A alegria não necessita de que alguém corra atrás, porque a alegria não é conquistada, a alegria é recebida, ela é doada por alguém que tem esse poder, que é Jesus. E eu frisei algo semana passada, muito importante, que não existe o conceito de felicidade na Bíblia. Não existe o conceito de felicidade na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Porque felicidade não faz parte do alfabeto de Jesus. Alegria faz. Felicidade, ela pode te enganar. Ela anda de mão dada com a tristeza. Mora no mesmo cômodo. Agora, a alegria não. A alegria, quando ela é colocada dentro de um ser humano, ele consegue superar todas as lutas, dificuldades, desprezos que ele possa passar, porque dentro dele tem uma semente, sabe, um fruto chamado alegria. Essa pessoa é alegre, empregado, desempregado, são, doente, casado, solteiro. Essa pessoa é alegre. Nada rouba-lhe a alegria. A felicidade não. A felicidade você pode estar feliz hoje e amanhã não está mais. Tá? E hoje eu quero falar, com a ajuda do Espírito Santo, sobre o terceiro fruto, que é a paz. Só na Bíblia a palavra paz aparece 400 vezes. Dependendo da tradução, até mais. No Novo Testamento nós temos 93 vezes a palavra paz. Quando falamos sobre paz, precisamos entender alguns significados, principalmente de quando o texto foi escrito. Nós estamos há mais de 2000 anos de distância de quando o texto foi escrito. Então, o sentido de paz naquela época
ele era um pouco diferente, porque Jesus viveu, e Paulo, que escreveu esse texto, que estava na tela até há pouco, daqui a pouco eu vou ler, viveu Paulo por volta de 50 depois de Cristo. Jesus foi para a cruz por volta de 30, por um erro de contagem, tá? Por um erro de contagem, ele foi por volta de 30. Então, naquela época, existiam 3 mundos que dominavam, que eram predominantes. Existiam os romanos, que era o povo militar, o povo do governo. Os romanos falavam o latim. Para os romanos, paz era pax. Existe, se você procurar em alguns livros ou em algumas literaturas, você vai ver o termo pax romana. Qual é a definição de paz para os romanos daquela época? Como eles eram um povo militar, um povo que não era muito amoroso com aqueles povos que eles conquistavam, tá? A pax romana, para eles significava paz. Temos paz agora porque dominamos um povo. Então eles se sentiam superiores e declaravam: estamos em paz porque dominamos um povo. E aquele povo que nós dominamos também estão em paz porque estão seguros na nossa mão. Esse era o conceito que eles tinham. Eles tinham também um outro conceito de paz, que era quando a pessoa morria. Sabe? A pessoa morreu, foi morta por eles, mas segundo eles essa pessoa encontrou paz, mesmo que morreu assassinado. O segundo povo que existia naquela época eram os gregos. Os gregos eram, na época, e é até hoje, o povo da filosofia, da cultura, do amor à sabedoria. E é isso que significa filosofia, amor à sabedoria. Para os gregos da época, paz significava eirene. Eirene. E para eles, eirene tinha um conceito de tranquilidade, tinha um conceito de bem-estar. Eirene, para um grego, para que vocês entendam melhor, eles falavam assim: olha, nós estamos vivendo eirene, um período de paz. Qual era esse período? Quando se interrompia a guerra para um breve descanso. Vocês não ouvem no jornal? Houve um acordo de paz, um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Eirene para os gregos. É quando em meio à guerra eles tinham um interlúdio, um hiato, um tempo. Agora para o Antigo Testamento, para os hebreus, paz era shalom. Diga assim, shalom. Isso. Não é shalom, é shalom. Diga shalom. Isso. Para eles, a palavra shalom era um conceito muito mais profundo. Incluía integridade, prosperidade, completude e principalmente saúde. Toda vez que um judeu, hoje ainda, eles falam para o outro shalom, eles estão declarando paz e prosperidade para você. Esse era o conceito que eles tinham ali naquela época. Os 3 povos, romanos, o povo militar, falava o latim. Grego, o povo da cultura, falava a língua grega da época, que não é a mesma de hoje. E o povo hebreu, que vivia na época, que falava o hebraico e o aramaico. Era o povo da religião. Então, um povo do militar, um povo da cultura e um povo da religião. Esse era o conceito de paz para aquela época. Mas, e quando se trata de uma paz bíblica, que é a que nós vamos falar? A paz bíblica é um estado de plenitude.
tá? Que só se pode alcançar, ou só pode ser alcançado através de um relacionamento correto e íntimo com Deus. Quando você entender isso, quando nós entendemos isso, quando nós tivermos um relacionamento correto, íntimo, mais íntimo de verdade com Deus, nós não vamos precisar e gritar: Senhor, me dê paz. Não, nós vamos exalar paz. As pessoas vão olhar em nós e ver uma transformação extraordinária. Porque você só tem uma coisa, tá? Você só pode experimentar e exalar paz vivendo um período de grande tribulação. Porque a paz, ela não vai ser simplesmente exalada no momento de festa. No momento de festa todo mundo ri, todo mundo bem, roupa nova, fim de ano, aniversário, ganhando presente. Não, a paz bíblica, ela grita dizendo: eu estou aqui, quando você está experimentando um dos dias mais escuros e amargos da sua vida. É nessa hora que alguém olha e fala assim: eu vejo a paz de Deus dentro de você. Coloca na tela para mim, por favor, o texto base que eu quero ler, para que a gente não perca a referência. Só o versículo 22, tá? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Amém? Você pode ler ao som de 3? 1, 2, 3. Glória a Deus. Aí estão as 9 virtudes da vida cristã. As 9 virtudes do fruto do Espírito. Perceba que não é plural, é singular. É o fruto. Glória a Deus, é o fruto. E quem colocou esse fruto em você foi o próprio Cristo, pela pessoa do Espírito Santo. E esse fruto, ele tem que crescer dentro de você. Ele tem que crescer dentro de nós. Isaías capítulo 26, versículo 3. Olha o que a Bíblia fala a respeito da paz. Tu conservarás em paz aquele cujo o propósito é firme em ti, porque está ou confia em ti. Olha aí. Tu conservarás em paz. Diga assim, paz. Diga assim, shalom. Então o texto está dizendo: tu conservarás, sabe, com completude, com prosperidade, com saúde, aquele cuja mente está firme em ti. Alguém veio aqui com a mente firme em Jesus hoje? Você veio aqui mesmo para adorar Ele? Então Ele te conservará em paz, com prosperidade, com saúde, com alegria, com completude. Aleluia. Isso aqui está enquadrado. Você pode fazer uma conexão com Salmo 23, o verso de número 1. Olha aqui, ó. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Aí você vai poder dizer assim: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor, eu já tenho tudo que eu preciso. O Senhor é meu pastor, Ele já me completa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6, nós entendemos porque Jesus é quem nos dá. Porque o capítulo 9, versículo 6, está dizendo assim: olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele não foi criado, não, a eternidade veio depois dele. Pai da eternidade e príncipe da. Então receba a paz em Jesus. Receba a paz em Jesus. Aleluia. Ele é príncipe da paz.
É por isso que Ele é a base, Jesus é a fonte da paz. Glória a Deus. Em João capítulo 14, no versículo de número 27, Ele disse aos seus discípulos: olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Olha aí, ó, não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Tá? Então Jesus está dizendo aqui, olha, vocês vão ouvir falar muito de paz. No século 21 haverão 3 milhões de páginas falando de paz. Na Bíblia vocês vão ver que tem mais de 400 vezes a palavra paz. Só que nem esses 3 milhões de páginas que falam de paz está falando da paz que eu tenho para dar. Poucas estão falando, porque a paz que o mundo dá é passageira, é mentirosa, ela é mascarada, é uma paz que na realidade você só tem paz quando se sente seguro ou tem alguém do teu lado. A paz que Jesus te dá, ela independe de circunstância, independe de segurança, independe de saúde, independe de prosperidade, independe de alguém estar do teu lado. A paz que Jesus te dá é uma paz que não é ausência de guerra, não, é paz em meio à guerra, em meio à tribulação, em meio à desgraça. Essa é a paz que Jesus tem para te dar. Diga, dá uma cutucada em quem está ao seu lado e fala assim: em nome de Jesus, receba a paz. Receba a paz, meu filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Então Jesus, Ele é a fonte, porque Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus, glória a Deus. Quando falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando de paz, como resultado de comunhão com Deus. Paz é resultado de comunhão. Glória a Deus, tá? A verdadeira paz, ela só pode existir, ou passar a existir, ou passa a existir, ou existe dentro de alguém, a partir do momento que essa pessoa tem um encontro com Jesus. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado, não fala nada, só olha se essa pessoa já teve um encontro com Jesus. Vamos ver se ela tem um sorriso bonito para te dar. Ou está com vergonha de sorrir, está meio acabrunhado. Glória a Deus, glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, atesta o que eu estou falando, que paz verdadeira começa com, sabe, a comunhão, a intimidade com Deus. Romanos 5, olha lá. Sendo, pois, justificado pelo quê? Temos paz com quem? Por quem? Pronto. Então, se você foi justificado pela fé, você tem paz com Deus através de Jesus. Paz com Deus através de Jesus. Você já imaginou você ficar brigado com Deus? Já imaginou você querer sair na mão com Deus? Você já imaginou você querer brigar com Deus? Tem gente que briga, né? Tem alguém aí que fala: vou colocar a cadeira aqui, senta aí, Jesus, senta aí que agora eu quero falar. Tem uns que falam que coloca até Jesus na parede. Eu fiquei tão bravo com Deus pelo que eu estava passando, que eu coloquei Deus na parede. Colocou, irmão, colocou um inseto na parede, mas não colocou Deus na parede, tá? Não queira estar brigado com Deus, porque se você foi justificado pela fé, Jesus fala assim: olha, eu quero te salvar, te traz aqui à igreja, ou em outra igreja, usa alguém para pregar o evangelho para você. Deus está oferecendo um presente que você não merece, chamado salvação, lá do céu. Olha assim, Deus está, tá? Salmo 113, dá para colocar na tela aí, moço? 113, versículo 7, 8, 9, né? Quem é como nosso Deus, que está no céu, que se curva para ver o que está na terra. Dá para colocar? Glória a Deus. Coloca o anterior a esse 113, olha, um anterior ainda, 5. E olha que coisa linda. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas. Próximo, que se curva para ver, o que está nos céus e na terra. Agora o próximo, que do pó levanta o pequeno. Diga se ele me levantou. Tá? E o termo monturo ali no original é do esterco, tá? Do esterco ergue o necessitado. E
coloca ele assentado entre os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Próximo, olha que coisa linda, que faz a mulher estéril, que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Então, paz com Deus. Deus vai lá, ó, e fala assim: filho, estou me revelando a você como um Deus que te ama. Aí a pessoa olha para ele e fala assim: se o Senhor me amasse, eu não estava passando por tudo isso. Aí ele diz assim: você não entendeu. Você chegou a esse ponto porque não deu ouvido à minha voz anteriormente. Mas eu estou dizendo para você, eu permiti que você chegasse até esse ponto, porque eu te amo, porque agora você vai olhar para mim. Então eu te ofereço a salvação. Você está brigado comigo, mas eu estou te oferecendo paz. Aí o crente fala assim: como então? Aí ele diz assim: crendo em mim pela fé. Aí o crente fala: tá bom, eu creio pela fé. Quando o crente crê pela fé, ele recebe justificação. Ele passa de condenado, tá, para absolvido. Quando ele é absolvido, ele agora tem paz com Deus. Paz com Deus, aleluia. Porque agora ele não é mais um estranho que está brigado com Deus. Agora ele é íntimo de Deus. Aleluia. Não queira ficar brigado com Deus, você vai perder. Você vai perder a queda de braço. Não queira não. Seja íntimo dele. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E você só consegue obter paz com Deus através de Jesus. Tá certo? Não é Pedro, não é Paulo, não é Abraão, não é Moisés, não é Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Obadias, Amós, não Miqueias, Naum, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não é Lucas. Não é Timóteo. Nenhum desses homens. Nenhum. E nem pastor, nem padre, nem papa, nem ninguém. Só existe um nome pela qual você pode ser apresentado diante de Jesus justificado, diante de Deus justificado, que é o nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Quando Deus te justifica, Ele relaciona, como que eu posso dizer? Ele restaura o seu relacionamento com Ele. Tem marido e mulher sentado do lado aí um do outro? Então olhe você para ela e ela para você, e fala assim: aprenda com essa palavra, meu amor, e nunca mais durma brigado comigo. Viu? Nunca mais. Tá bom? Porque no outro dia um só pode acordar, tá? E estar brigado com o cônjuge, dormir brigado de bico, um de costa para o outro, é estar brigado com Deus. Porque se você está brigado com quem você vê, como você pode estar de bem com quem você não vê? Dá para dar glória aí, irmão? Jesus amado, arrumei problema. Devia ter ficado quieto, Jesus. Tá? Então, paz é resultado de comunhão com Deus. Tá? O fruto do Espírito, a virtude chamada paz, é uma paz em meio às adversidades. É paz, irmão, no núcleo do twister, no núcleo do ciclone. É o seu barquinho, está lá no meio do oceano e sendo jogado de um lado para o outro. Tá? E você está lá segurando, acochado no bote, tá certo? E cantando: mestre, o mar se revolta, as lutas me dão temor. É pavor, né? Como continua aí, irmão? De trevas não temos um Salvador. Ajuda eu. Só crente raiz sabe, irmão. Só crente raiz. Canta aí, filha. Ó. E o pau quebrando. E o pau quebrando. Tempestade, vento, fúria do vento. Ó. Ó. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a fúria dos homens, o gênio.
Irmão, o barco pode virar, o bote pode subir, tá certo? Os discípulos diziam: Senhor, me ajuda, o barco vai virar, vai quebrar, nós vamos morrer. E Marcos vai dizer que Jesus está dormindo na proa do barco. Dormindo na proa do barco. Será que esse Jesus está maluco? Que não é possível, onda de 2 metros, como que ele consegue dormir? Aleluias. Aí ele talvez diria, se fosse eu: ei, seus bobão, vocês são mole mesmo, estão com medo desse barulho. Eu sou o príncipe da paz. Vento, vento, me ouve. Parece que eu vejo o vento fazendo assim, ó, e ele dizendo assim: aquieta. E a onda vem, ele olha para a onda e fala: onda, para agora, para agora. Os meninos estão com medo, mas a partir de hoje eles estão vendo que comigo eles não precisam ter medo em meio à guerra, à destruição, porque quem está comigo está em segurança, está seguro nos meus braços. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, coloca na tela para nós, por favor. Olha que texto maravilhoso para você aí que está vivendo um momento de turbulência, um momento de dificuldade. Parece que você está num cruzeiro no oceano e o mar começou a ficar bravio, e agora você está com medo da situação, tá bom? Está dando até ânsia, né? De tanto que balança aí o teu barco. Mas olha o que Paulo fala à igreja de Filipos: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Olha aí, e a paz de Deus, diga assim: a paz de Deus. De novo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz de Deus, que vai além do que você imagina. Você imagina que é forte porque você ora, porque você jejua, e porque você fala em língua sozinho, na igreja, no trem, no metrô, e porque você rodopia, pula num pé só. De vez em quando Deus dá para você umas revelações em sonho, de vez em quando você tem umas visões na igreja, e de vez em quando você sente a presença de Deus, e você acha: eu estou seguro. Não, você não sabe sabe nada, porque a paz dele, ela vai além do seu entendimento. Sabe, ela vai além de tudo que você imagina, que você pensa que sabe. Glória a Deus. Eu quero dar um exemplo. Pastor Mauro, o senhor pode subir aqui, por favor? Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo do que é você estar firmado em Cristo e receber a paz de Cristo. Cadê o pastora Ana, por favor? A senhora está bem? Pode subir aqui? Glória a Deus. Vem aqui, pastor, vem aqui. Isso, vem cá. Eu quero dar um exemplo. Isso veio do céu, irmão. Fala assim: veio do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Ana, por favor, o senhor abre o braço aí. Isso. Fecha a perna. Isso. É uma cruz. É uma cruz. Na frente dele, pastora. Na frente do seu esposo. Pode encostar nele. Não, ao contrário. Isso. Pode encostar. Encosta, pastora. Isso. Abre o braço. Isso. Glória a Deus. O vento vai soprar. A luta chega. Amém? Quando chega a luta, pastor, às vezes não dá vontade de parar. É difícil, né? Tá certo? Mas sem mexer os braços, tenta olhar para trás. Pro outro lado agora, tenta olhar. A senhora consegue olhar para trás? Porque quem está em Cristo está crucificado com Ele. E quem está crucificado em Cristo não tem possibilidades de olhar para trás.
E é esta segurança de que em Cristo você não olha para trás, que faz com que a paz que excede todo o entendimento te garanta e te dê convicção. Eu não posso tentar olhar para trás porque eu vou perder tempo e tropeçar. Então o meu alvo está na minha frente. Aleluia. Então você tem que ir para frente. Olha para frente, olha para frente, que Deus tem prazo para te dar. Aplauda a vida desse casal. Deus abençoe. Obrigado, viu, pastor? Obrigado. Glória a Deus. A paz, irmãos, ela te protege no momento de incerteza. Aleluia. Você viu aí? Não tem jeito. Pode tentar olhar para trás. Só vai olhar para trás e desistir da caminhada de Cristo quem não está crucificado com Cristo. Se você está crucificado, você não tem possibilidades mínimas de olhar para trás. Amém? Glória a Deus. A paz, gente, é um resultado da obra do Espírito Santo em nós. A paz que recebemos não é obra como estou fazendo e vou receber. Estou orando mais, estou recebendo paz. Estou consagrando mais a minha vida, recebendo paz. Tudo isso é importante, gente. Faz parte da vida cristã. Mas a paz, tá? Ela é resultado da obra do Espírito de Deus no nosso espírito. O Espírito de Deus, ele se conecta conosco, com o nosso espírito. Você precisa entender essa dinâmica. Eu sou formado, nascido de mulher, eu sou carne, eu sou corpo, alma e espírito, ó. Corpo, alma e espírito, nascido de mulher. Quando esse que é corpo, alma e espírito, nascido de mulher, ele tem um encontro com Jesus, Jesus vira ele do avesso. Jesus vira ele de ponta cabeça. Ele não é mais corpo, alma e espírito, agora ele é espírito, alma e corpo. Por quê? Porque o Espírito que Deus colocou em nós, enquanto nós não temos um encontro com Jesus, ele está gritando por salvação. É por isso que às vezes num culto passa alguém embriagado do outro lado da rua, e o culto pegando fogo aqui, a glória, aleluia. Aí passa um bêbado do outro lado da rua, e ele de lá ele diz aleluia. Tem gente que pensa que é ofensa, até ele pensa que está ofendendo, mas no fundo, dentro dele existe um espírito que Deus colocou, que quando passou do outro lado da rua, sentiu a presença do Espírito de Deus aqui dentro, e gritou de lá: tu és maravilhoso. Quando ele disse aleluia, ele disse: bendito é o Senhor. Quando entregamos a vida a Cristo, o Espírito de Deus é conectado com o nosso, é religado o que foi desconectado. O curto-circuito que aconteceu no Éden, agora ele é consertado. Quando Deus religa com o nosso espírito agora tem comunhão, paz com Ele. Quando Ele se conecta com o nosso espírito, o Espírito que está em nós agora começa a influenciar quem nós somos, algo chamado nossa alma, psique. Quando o Espírito de Deus influencia o nosso espírito, o Espírito que está em nós começa a influenciar a nossa psique, a nossa alma. Quando a Bíblia fala, cuide do teu coração, não está falando do cardia, está falando de mente, raciocínio, sede das emoções. Quando o Espírito conectado com Deus começa a dominar a sede, os nossos pensamentos começam a ser transformados. Aquilo que eu quero fazer, que não é bom, que eu faria sem pensar, agora eu já começo a ser confrontado. Será que é bom? Será que agora eu devo? Eu acho que eu não devo, porque agora eu me converti. Não é porque agora o pastor não gosta, não é porque agora os irmãos vão ver, não. Eu acho que não está certo. É uma obra interna. Aquilo que era terreno, corpo, alma e espírito, agora é espiritual. Espírito, alma e corpo. Aleluia. E esta obra que Deus vai fazendo em nós, através da transformação e conexão com Ele,
ela começa justamente no momento em que se entrega a vida a Cristo. Porque quando você entrega a vida a Cristo, Ele te sela. E o selo é sinônimo de pertencimento, tem dono. Satanás não é mais teu, agora pertence a mim. E quando Ele sela, Ele coloca justamente o fruto do Espírito em nós. E quando o fruto do Espírito é colocado em nós, irmão, acabou. A pessoa pode se desviar do Evangelho, o que acontece infelizmente com muita gente, tá? Mas até o último dia da vida dela, mesmo que ela morra afastada do Evangelho, o Espírito e a alma dela vai estar gritando: Pai, eu quero estar próximo de Ti. Essa pessoa vai viver, o fruto está lá adormecido, querendo se conectar com quem doou, mas não existe possibilidade, porque essa pessoa tem algo em suas mãos que é a decisão. Deus está dizendo: eu tenho um presente para te dar, e ele diz: eu rejeito, eu não quero. E a Bíblia diz que não andarão dois juntos, tá? Se não estiverem de acordo. Agora, quando essa pessoa dá ouvido, glória a Deus, o fruto é colocado, a obra do Espírito começa a ser realizada dentro de nós, a nossa alma é influenciada. Quando a nossa alma é influenciada, nossas decisões, as tomadas de atitudes são diferentes, glória a Deus, e nós começamos a perceber alterações imediatas no nosso estilo de vida. Sabe quem transformou a tua vida? Sabe, de um homem grosso, ignorante, de uma mulher bagunçada, fofoqueira, sabe, que cuidava da vida de todo mundo, sabia da vida do bairro todo, mas não cuidava da sua casa. Sabe quem transforma essa vida? O poder do Espírito Santo. Só Jesus transforma o homem, só Jesus muda o ser humano, glória a Deus. E a mudança é essa, é através do fruto. E é por isso que você, eu tenho certeza que se eu perguntar quem tem problema, dificuldade para resolver amanhã aqui, quem tem um monte de problemas e lutas na família, todos vão levantar as mãos. Mas por que estão aqui me ouvindo e até dando glória a Deus e levantando as mãos, acreditando no que eu estou falando? É porque eu estou falando bonito, ou porque minha voz é alta, ou porque não, porque eu estou de paletó. Não é, é porque Deus colocou o fruto no teu coração, e uma dessas virtudes chama-se paz. E essa paz produz segurança e convicção de que não importa o tamanho do problema, Deus sempre estará ao teu lado para te levantar. Aleluia, glória a Deus. Irmão, a paz, a virtude chamada paz, ela nos proporciona ausência de medo e de ansiedade. Glória a Deus, ausência de medo e ansiedade. Alguém que está com medo e que está com ansiedade, é porque está faltando paz. E eu quero orar por essa pessoa. Quero orar. Que eu vou orar, a igreja vai orar, e você vai sair daqui transbordando de paz. Glória a Deus. Não precisa vir aqui agora não, tá? 1 Pedro 5,7 diz o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. É que eu não tenho nada leve aqui que eu ia fazer, tá? E o texto diz: lançando sobre ele, dá licença, viu? Lançando sobre ele é isso, ó. É pegar a sua ansiedade e falar assim, ó: Jesus, eu não aguento. Lançando sobre ele é você pegar o peso da ansiedade, do medo, colocar num pacote e falar: Jesus, cuida para mim, porque eu não estou mais aguentando. Joga nos braços dele. Que o texto diz, porque ele tem cuidado, mas você não tem percebido. A ansiedade e o medo não deixa você enxergar que ele tem cuidado de você. O fruto do Espírito chamado paz, ou a virtude do fruto chamado paz, te proporciona certeza de salvação. De repente você é crente, está aqui na igreja,
capengando, ou até está firme, mas você não tem certeza de salvação. Mas o texto de Romanos 5:1 é bem claro. Muito obrigado, viu? Bem claro. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1 está escrito assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma. Glória a Deus. Se você não tem certeza da sua salvação, eu também quero orar por você. Glória a Deus. Quem tem paz tem a capacidade de liberar perdão. De liberar perdão. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículos 13 a 15, diz assim, olha: suportem-se uns aos outros. Olha lá, suportando-vos. Diga assim, suportando. Diga assim, mas tem gente que eu não suporto. Não está falando disso aqui. Está falando suportando-vos. Tá? Suportando-vos. Me presta sua mão aqui, moço. Isso, ó, pode sentar. Aí, ó, suportando, ó, ele quer cair, mas eu estou segurando, dando suporte para ele. Bom, obrigado, viu? Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver se alguém tiver queixa um com o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei. Aleluias, glória a Deus. Versículo 14: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15: que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro. Olha aí que coisa linda. O árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Você não está conseguindo perdoar, porque sofreu muito, está cheio de trauma, sabe? A culpa não é sua. A culpa não é sua por ter sofrido e existir traumas, mas a culpa é sua se hoje você não aceitar o presente que Deus quer te dar. Aleluia, porque hoje Deus quer limpar a tua alma. Deus quer curar a tua ferida. E eu quero orar por você. Glória a Deus, aleluia. Quem tem paz tem serenidade em meio às provações. Jesus falou em João 16:33, olha: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão, olha aí, aflições, mas tenham bom ânimo. Diga assim, bom ânimo. Sabe o que significa bom ânimo no texto original? Bom ânimo é a palavra em teos. Teos é Deus, em é um prefixo que significa do lado de dentro. Ele está dizendo assim, ó: tenham Deus dentro de vocês, porque eu venci o mundo. Diga para quem está ao seu lado: tenha Deus dentro de você. Glória a Deus. No mundo vocês vão ter luta, tá bom? Vocês nunca vão ver uma placa na porta dessa igreja aqui, enquanto eu for pastor, os que nós estamos formando aqui, se alguém, depois que Jesus me levar para a eternidade, me promover, tá? Eu tenho certeza que nenhum dos obreiros aqui da igreja vão colocar na porta: solução para todos os seus problemas, venha congregar aqui. Isso é mentira. Mas eles vão continuar dizendo: pode vir congregar conosco aqui, mas vocês vão continuar tendo luta, vão continuar ficando doentes, vão continuar passando por desemprego, sabe? Mas tenham Deus dentro de vocês, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. Se você não consegue, sabe, ter serenidade em meio às provações, perde as estribeiras, eu quero orar por você também. Glória a Deus, tá? Quem tem paz, a virtude chamada paz, tem relacionamentos pacíficos. Diga assim: vive em paz com todo mundo, tá? Irmão, a paz no relacionamento é a marca de um verdadeiro crente. Eu vou até tirar a camisa aqui. Camisa não, camisa não.
Porque se alguém quiser me bater aqui do que eu vou falar, dá para eu correr sem o paletó. Posso falar? Posso, gente? Posso mesmo? Então abra, não quiser olhar para mim não precisa, mas abra os ouvidos. Tá bom? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que o texto vai dizer. Ó, segui a paz com. Diga para quem está ao seu lado, não é com quem você gosta. Diga, não é com a sua turminha. Não é com a panela. Não, diga, não é com o pessoal do churrasco. Nem da empresa. Nem de quem paga as coisas para você. Ou de quem te adula. Não, é paz com todos. Todos. Amém? Seguir a paz com todos. Então peraí. O escritor, será que o escritor é ignorante? O escritor está dizendo o quê? Compreenda o que o escritor está dizendo. Tá certo? Ele está dizendo que quem não tem paz com os outros nunca alcançará um nível excelente de santificação. Seguir primeiro a paz com todos e a santificação. Então não adianta se santificar, orar, ter título de homem, de mulher de Deus, se não tem paz com os outros, porque a santificação que esse tal ou essa tal está propagando é mentirosa. É isso que está falando. Vamos dizer de novo, seguir a paz com todos. Vamos lá, 1, 2, 3. Seguir a paz com todos e a sem a qual? Aleluia. Então não adianta pregar na igreja, ser pastor, cantar, tocar, dar glória a Deus, chorar. Não adianta. Se não tem paz no seu trabalho, com o irmão, com família, com parente, com conhecido, com vizinho, se não tem paz, tem que recomeçar. Tem que vir quando fazer o apelo aqui para aceitar Jesus e falar: eu preciso me converter novamente. E nós vamos orar por você, aleluia, crendo que Deus tem poder de mudar a sua vida. Mas se tem paz com os outros, você é um exemplo de cristão, porque a paz é a marca de um verdadeiro crente. Glória a Deus. Romanos 12, 18, olha que coisa interessante, olha lá, 12, 18 de Romanos, para concluir. Olha o apóstolo Paulo já sendo mais brando do que o escritor aos Hebreus. Se possível, se depender de vós, se tiver ao seu alcance, quando estiver em vós, tende paz com. Diga assim, não é com quem você gosta. Diga, não é com a panela. Não é com quem adula. Diga assim, é com todos. Diga assim, quando a Bíblia diz todos, é todos mesmo. Irmão, é paz com quem fala mal de você. É paz com quem pisa no teu calo. É paz com quem te persegue na empresa. É paz com quem amassa o teu carro, risca o teu carro. É paz. Ah, pastor, mas quem vai ficar contente? Ninguém. Mas o texto fala, no que depender de você, crente, que congrega na CCNV, sabe, que é a ovelha do pastor Cláudio, que é servo de Deus, no que depender de você, tenha paz com todos. Todos é todos e todos é todos mesmo. Amém? Amém? Gente, quando eu começou essa série aqui, eu avisei, né, que a gente ia apanhar igual, né, igual criança birrenta. Tá bom? E quando eu prego para vocês, arde aqui. Mas estamos aí, viu? Glória a Deus. E ainda tem mais 6 para falar ainda. 6 virtudes, irmão. Glória a Deus. Estou vendo o crente anotar aí. Anota mesmo. Porque os esboços aqui tá tudo anotado para eu nunca mais esquecer. Eu nunca mais esquecer. Que dói, irmão, mas depois Deus derrama um azeite, né? E a gente entende que a nossa vida melhora, porque Ele é fiel. Você pode ficar de pé? E aí? Você que está com medo de ansiedade, se quiser vir aqui ajoelhar no altar, fica à vontade. Amém? Você que está com medo e ansioso, ansiosa, pode vir, dobra o joelho. Você que está no nosso meio, mas não tem certeza da salvação,
Jesus quer tratar contigo hoje. Você que tem dificuldade em perdoar, glória a Deus. Você que tem dificuldade em perdoar, Deus quer mover o teu coração. Aleluia. Você que fica nervoso, desesperado quando as adversidades e as provações chegam. Você acha que vai acabar tudo, que não tem mais jeito para você. Corre aqui, vem. Corre que o Pai está te esperando. Você que tem temperamento muito forte e percebe que ainda não chegou, sabe, no local que Deus quer te colocar, de ser calmo no meio de uma discussão, quando é questionado, quando você é confrontado. Tem gente que não aceita ser confrontado. Tem gente que quando é confrontado treme, a boca começa a tremer, seca a boca, já dá vontade de pegar o que tem na mão e jogar. Jesus quer mudar a tua vida, vai começar isso aqui hoje. Ah, pode acreditar. Pode acreditar. Pode acreditar. Jesus vai apagar o pavio desse TNT que algumas pessoas têm aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Enquanto vocês cantam, tá? Eu quero orar por essas pessoas. Eu quero colocar as mãos ungidas. Glória a Deus. Deus é fiel. Pastora Cristiane, me ajuda a orar, por favor. Pastora, me ajuda a orar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, fecha os olhos. Eles vão adorar a Deus. Você vai adorando a Deus aí. Pode colocar as mãos, abençoar essas vidas, porque a vida deles começa a ser transformada hoje. Glória a Deus. Ó meu Pai, em nome de Jesus. Eu creio no poder da palavra que foi pregada, Pai. Eu creio no poder da tua palavra. Opera, Senhor, maravilha. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, opera, Pai. Faz uma obra, Senhor. Eu vou te adorar, começando aqui nesse lugar, ó Pai, até que nada mais importe. No nome de Jesus. Eu vou te Faz uma adorar obra poderosa, e te Senhor. buscar, até que Nessa nada vida mais de questão, ó Deus. importe. Eu creio, Senhor. Eu vou te Nós adorar cremos, ó e Pai te bendito, no buscar, teu agir. até que nada Nós mais cremos na importe. missão do teu Espírito, Pai. Eu vou te Dando graça, adorar e sabedoria, te buscar, vitória, Senhor. até que nada mais Controle importe. emocional, Pai, no nome de Jesus. Eu vou te adorar e te buscar, até que nada mais importe. No nome de Jesus. Eu vou te adorar e te buscar, até que nada mais No nome de importe. Jesus, meu Pai. Eu vou te adorar e te buscar, até que nada mais importe. Eu vou te adorar e te buscar, até que nada mais importe. Eu vou te adorar e te buscar, até que nada mais importe. Nós cremos, Pai, no teu agir. Eu vou te adorar e te buscar, até que nada mais importe. Em nome de Jesus. Eu vou te adorar e te buscar, até que nada mais importe. Eu vou te adorar Aleluia. e te buscar. Ele é bom. Nada mais satisfaz. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês.